Olá, sejam todos bem-vindos a essa webinar que vai discutir um tema extremamente importante e o título ele já é curioso. Eu fiz uma questão sobre a ansiedade para saber se ela de fato é o mal do século. Não é de hoje que nós ouvimos falar sobre ansiedade, não é de hoje que nós sentimos ansiedade e o convite que eu faço aqui para vocês é que nós possamos ter uma conversa honesta sobre o que é esse sentimento, essa sensação tão ruim que nos amedronta, que nos confronta, que nos paralisa. E essa conversa precisa ser honesta e sem medo, né? Porque a gente precisa entender um pouco mais o que isso pode nos trazer de positivo. E quando eu falo sobre isso, às vezes as pessoas questionam: nossa, mas tem um lado positivo em ter um sentimento desagradável, desconfortável? Sim, nós precisamos aprender a identificar o que nós sentimos para que a partir daqui nós possamos ter uma vida diferente, nós possamos mudar, porque afinal de contas a gente não vai viver a vida toda parado no mesmo lugar. Quando a gente começa a pensar sobre entender a ansiedade, a gente começa a entender que ela faz parte da nossa vida, né? Há quem diga que a ansiedade ela é companheira de nós todos a todo tempo, né? Ela vai nos acompanhando nesse processo. Dia desses eu ouvi uma definição muito interessante sobre a ansiedade. A pessoa me dizia assim: Leopoldo, a ansiedade ela é como um sussurro, quase como se fosse um ruído que fica no meu ouvido todo o tempo. E eu entendo o quanto isso deve ser desconfortável, porque isso inquieta, né? A ansiedade ela nos lembra que nós somos humanos. A ansiedade ela nos lembra que nós corremos risco, que nós corremos perigo. Ela nos lembra que nós precisamos parar. Ela nos lembra que nós temos aspirações, que nós temos desafios, e ela nos lembra também que nós temos um espaço super importante de crescimento e de superação. Então, nesse movimento de entender a ansiedade, é vital que a gente não deixe ela nos atravessar a todo tempo. A gente precisa entender que essa certa dose de preocupação, certa dose de ansiedade vai fazer parte da nossa vida, mas que se ela fica todo o tempo como esse ruído, né, que eu citei há pouco, como esse sussurro, ela vai nos paralisar e ela vai nos afastar de coisas que são preciosas na nossa vida. Os nossos amigos, a nossa família, o nosso trabalho e experiências de superação que nós podemos ter. Quando nós nos desafiamos, a ansiedade ela vai ser muitas vezes essa bússola que leva a gente lá para uma condução de caminho, para uma condução de caminhada. A ansiedade ela pode nos ajudar, inclusive, a suportar a turbulência de um mar revolto. A ansiedade ela pode nos ajudar a manter o alerta para nos afastar de perigos que às vezes pela nossa zona de conforto, pela nossa rotina, pelo que a gente acha que é correto, o que é esperado de nós, nos mantém numa condição tão difícil, né? Então, nós vamos sim, né, discutir ansiedade. Eu vou falar de sinais e sintomas, eu vou falar de várias coisas que vão nos ajudar a entender melhor como isso funciona, mas é interessante que a gente saiba que existem aspectos para além do biológico, né? A ansiedade ela não é só uma resposta física, ela é uma resposta também emocional, porque nós vivemos dentro de um contexto muito maior. Existem aspectos sócio-históricos, existem aspectos da modernidade, existem aspectos da sociedade, do trabalho, dos problemas de família, dos problemas de relacionamento, das nossas próprias inquietações e aspirações e expectativas. Então existe um conjunto, um contexto que precisa ser analisado antes de que a gente diga que de fato temos ou ansiedade ou temos preocupação. A gente vai tentar identificar um pouquinho disso. Mas vamos lá. Eu comentei, né, com vocês que nós temos sinais e sintomas para isso, para identificar o quanto essa ansiedade pode nos paralisar, mas nós também precisamos entender que existe um aspecto muito maior. Então, hoje, né, não é que não se sentia ansiedade antes, tá? Esses dias eu vi um vídeo muito interessante, um meme de rede social, que uma pessoa mostrava um lápis como esse daqui, né? E aí o lápis ele estava todo ruído, todo mordido, né? E a pessoa utilizava o meme do lápis mordido para dizer que a ansiedade sempre existiu na nossa vida. E de fato sempre existiu, porque faz parte, né, de nós. Tudo que nós não sabemos, que nós conhecemos, que nos gera, né, esse impacto, esse alerta, né, gera, né, essa turbulência, esse burburinho. Então a gente vive hoje numa sociedade
onde as pressões elas são muito fortes, né? Existe uma competição virada para todos os lugares, incertezas econômicas, incertezas sociais. A gente vive um contexto de muita polarização e o ritmo muito acelerado. Todo mundo faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Vocês pararam para assistir essa nossa conversa hoje dentro de um momento que vocês estão cheios de outras atividades ou até estão ouvindo ou vendo e fazendo outras coisas em casa, conversando com outras pessoas, enfim. Mas nós aprendemos que parece ser certo fazer muita coisa. Então esse estresse moderno ele leva a uma aceleração, né? Leva a um impulso de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente assiste televisão com o celular na mão, responde um e-mail conversando com alguém, almoça respondendo o WhatsApp, e isso é muito complicado. Então essa via, né, moderna de muita coisa gera um cansaço em todos nós, né? Tem muitos autores aí que começam a discutir sobre a liquidez da modernidade, sobre o cansaço da modernidade, e nós começamos a pensar que nós todos estamos envolvidos nisso, nós estamos submersos nisso, né? E junto com esse estresse da modernidade, nós temos um ponto que é super positivo, mas que também nos complica, né? E aí eu estou falando do nosso excesso de conexão digital, né? Quem nunca se sentiu sobrecarregado com tantas coisas online para fazer, ou quem nunca se sentiu angustiado, né? Que é mais do que essa ansiedade que a gente está falando, porque esqueceu o celular em algum lugar ou porque a bateria do celular acabou. Então nós aprendemos aí que existe uma conexão constante do que a gente faz, né, com esses equipamentos, com esses aparelhos que nos rondam. Os celulares hoje eles são praticamente partes do corpo. Ou eles fazem uma marca no bolso da calça, né? Eu tenho uma marca no bolso da minha calça do celular, e isso é incrível, para não dizer absurdo, e certamente alguns de vocês já têm marcas disso na bolsa, enfim. Então, o estresse moderno, mais esse excesso de conexão, nos atrapalha bastante. Mas tem um outro fator que eu ouso dizer que é um dos fatores mais importantes, que diz respeito a expectativas sociais e pressões sociais. E isso me preocupa muito mais quando nós pensamos nas crianças, né? Quando nós pensamos nos adolescentes que ainda não têm um repertório cognitivo, que ainda não têm um repertório suficiente para dizer não, para fazer escolhas mais saudáveis, que naturalmente as expectativas que geram em nós e que nós geramos nos outros, a forma como nós queremos ser avaliados ou bem avaliados todo o tempo, isso gera uma série de embates e de impasses que nos afetam, né? E esse tipo de expectativa é um gatilho incrível, né, para aumentar a nossa ansiedade, não é um gatilho incrível para nos fazer se sentir melhor. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Então eu falei sobre o estresse moderno, falei sobre o excesso de conexão digital e falei também sobre as expectativas e as pressões sociais. Um outro ponto é que também decorrente desse movimento social existe um processo de isolamento, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Cada vez mais as pessoas passam mais tempo sozinhas, usando rede social, imaginando como é a vida das pessoas, curtindo fotos das pessoas, curtindo fragmentos de expectativa e, na mesma ordem, querendo construir essa vida perfeita na mídia digital. Então, o isolamento, muitas vezes, ele dificulta um processo básico que é o nosso processo relacional. Nós precisamos de pessoas. Estar com pessoas nos faz bem, abraçar pessoas pode nos fazer bem, rir com pessoas vai nos fazer bem, conversar sobre temas, pedir apoio, dar apoio, isso tudo vai nos ajudar. Então o isolamento ele termina sendo, em muitos momentos, uma resposta a todo esse encadeamento de situações que são difíceis, do estresse, das expectativas, da conexão, né? E isso dificulta também outra coisa, né? Que é o nosso estilo de vida. Então, como a gente não tem tempo, a gente não consegue fazer atividade física, a gente não consegue cuidar da alimentação, a gente não consegue, né, ter um estilo de vida mais saudável. E aí eu quero deixar muito claro que quando eu falo de ter um estilo de vida saudável, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter uma vida perfeita, fazer atividade física 5 vezes por dia, comer salada e comida saudável todo o tempo. Não é só isso. Claro que a gente deveria, né? Mas a gente tem que começar a pensar no que é possível dentro da nossa rotina. Se eu não posso fazer atividade física 5 vezes por semana, eu posso 2.
Se eu não posso todas as semanas, eu posso, né, dividir isso com o final de semana, né? Eu posso levar a minha comida para o trabalho mais saudável, eu posso, pelo menos na hora que eu estiver comendo, comer sem usar o celular. Então, há necessidade de se pensar numa rotina de vida que seja mais saudável, e isso inclui buscar profissionais que possam nos ajudar. Nutricionistas, médicos, cardiologistas, clínicos gerais, né? Psicólogos, psiquiatras. A nossa saúde, ela é uma saúde integral. A gente não cuida só da mente isolada, a gente cuida do corpo. Da mesma forma que cuidar só do corpo e não cuidar da mente não vai trazer um resultado muito favorável. Então, sempre que você pensar em hábitos ou estilo de vida saudável, pense em você numa perspectiva integral, pense em você numa perspectiva adaptativa a um contexto. Então, em algum momento, eu vou conseguir ter uma frequência maior de atividade física, em algum momento eu vou ter que priorizar outras coisas. E aí, quem me acompanha aqui nas redes sabe que eu participo de um grupo de corrida aqui em Recife, e é muito interessante, porque de tempos em tempos eu diminuo a minha frequência, como tem acontecido nos últimos dias. E aí as pessoas perguntam: Leopoldo, você não está mais correndo? Eu estou tentando num horário alternativo, porque aquele horário eu não estou conseguindo. E é muito importante, porque fazer parte desse grupo, fazer parte de um grupo, faz com que a gente gere um outro nível de comprometimento com a gente mesmo. É interessante pensar isso, né? E eu estou reforçando aqui com esse meu exemplo a importância de estar com pessoas que nos motivem, pessoas que nos auxiliem no desenvolvimento e na manutenção de hábitos e estilos de vida saudável, né? E aí a gente tem hoje uma grande fonte de informações. Nós temos a internet como fonte de informações. Claro que a gente precisa aprender a filtrar o que a gente vê na internet. Nem tudo que está na internet é verdadeiro, tá, gente? Aprendam a checar e conferir as informações. Não existem fórmulas mágicas que vão resolver todos os nossos problemas em 7 dias. Não é assim que funciona. E inclusive quando a gente fala de ansiedade, essa é uma grande preocupação que nós temos, porque comumente quem sente desconforto quer resolver o conforto imediatamente, né? Mas aí eu digo para vocês que não dá para viver sem ansiedade. A gente aprende a conviver com ela, a gente melhora o nível de autoconhecimento e com isso nós damos saltos, né? E a ansiedade diminui, ela continua funcionando como um alerta, mas ela diminui o seu peso e o seu impacto dentro de nós. E eu acho que o ritmo que nós vamos caminhar aqui vai ser esse, né? Então eu fico pensando no quanto é ruim, né, nós sentirmos algo que as pessoas não enxergam e que comumente as pessoas tendem a dizer que não é nada ou que vai passar. Então, se você está diante de alguém que tem ansiedade, não diga que não é nada. A ansiedade é uma coisa bem desconfortável, né? Mas também é importante saber que a ansiedade pesa muito e que precisa cuidar dela. Também não faz sentido eu sentir ansiedade e ficar isolado todo o tempo e não buscar ajuda profissional, buscar a ajuda de um amigo, me comunicar com alguém para que eu diga o que eu estou sentindo e alguém possa me ajudar. Então esse espaço, né, não é que não é nada, é tudo, é muito importante, mas também precisa de cuidado. E às vezes eu preciso me recolher, me afastar para entender melhor o que eu estou sentindo. E a partir daí eu consigo lidar melhor e retomar minha rotina, minha vida, porque não dá para viver de fato sem ansiedade. O que a gente precisa começar a pensar é o quanto esse sentimento difuso dentro da gente muitas vezes nos paralisa. Então, pensando nesse movimento de expectativas, o nosso auto-julgamento termina prejudicando muito o que nós sentimos. Nós geramos falsas expectativas sobre os outros, sobre nós. Nós dizemos, né? Eu acabei de falar aqui há pouco tempo, eu deveria fazer, né? Nós aprendemos isso, tenho que, devo fazer, tem que ser assim. E não tem que nada, não deve nada, né? A gente deve cuidar do nosso espaço, respeitar o nosso espaço, respeitar o espaço do outro, né? E aí tentar construir um ritmo de vida que seja mais saudável, né? A ansiedade, ela tira de nós uma coisa que eu tenho cada vez mais me trabalhado para viver isso, né? Viver novas experiências de vida. A ansiedade, ela tira essas novas experiências porque ela cria uma cortina de medo. O que é que a ansiedade faz, né? Ela é um grande catalisador, eu costumo dizer que ela é uma janela para outras coisas na nossa vida.
Então eu não estou falando só do lado positivo da ansiedade que vai me motivar, que vai me direcionar, mas eu estou falando dessa ansiedade quando ela paralisa e isola, porque ela aumenta e cria uma cortina de medo, ela abre porta para outras condições de saúde mental, por exemplo, como depressão, e a gente precisa saber identificar. Né? É um exercício difícil identificar o que a gente sente, é um exercício difícil identificar, né, as coisas que nós precisamos aprender a dizer em palavras. Né? E essa transição é uma transição que exige prática. E eu queria trazer outros pontos aqui para vocês em relação a isso. Nós vivemos eu estava falando, né, um pouco sobre a questão da sociedade moderna, essa vida acelerada que todos nós tendemos a ter com muitas responsabilidades, mas existe um outro ponto que também é muito difícil e isso afeta duramente as gerações mais jovens, que é o mito da felicidade. Né? Então, o mito da felicidade é uma ideia que foi criada de que felicidade é você não ter insatisfação, que felicidade é você ter tudo o que você quer, que felicidade é você ter isso rápido e que felicidade é a ausência de problemas. E isso não existe. Da mesma forma que não dá para ter uma vida sem ansiedade, não dá para ter uma vida sem problemas. E o grande risco de uma infelicidade que as pessoas estão sentindo, uma grande frustração que as pessoas estão sentindo, é porque elas criaram falsas expectativas sobre a vida. Não dá para ter uma vida sem problema. Não dá para ter uma vida onde nós não tenhamos frustração. Isso faz parte do nosso amadurecimento e do nosso desenvolvimento. Frustração é ponto de crescimento. Encontrar dificuldades é algo que nos motiva. Então nós precisamos, né, aprender a lidar com essas características da ansiedade que não necessariamente quer dizer infelicidade, para que a gente possa promover bem-estar. Então, vamos definir, né, tecnicamente. A ansiedade, ela é uma resposta natural do corpo frente a uma situação. A ansiedade, ela é uma resposta natural, biológica, frente ao estresse, frente a alguma situação de risco. A ansiedade, ela pode se transformar, né, em algo crônico, numa preocupação excessiva. A ansiedade pode ter uma resposta de tensão, pode ter uma resposta de nervosismo, mas tudo isso faz parte. Né? Nós vamos acelerar o nosso coração em algum momento do dia, ou porque ouviu uma buzina como eu ouvi há pouco, ou porque viu alguém que você não via há muito tempo. Né? Essa é uma resposta diante de um estímulo. Então vamos entender a partir dessa base, que a ansiedade é algo natural, mas que isso todo tempo é ruim. Ninguém consegue ficar feliz todo o tempo. Ninguém consegue também ficar ansioso todo o tempo. E ninguém consegue ficar com medo todo o tempo. Então veja como é interessante. Na hora que eu gero essa expectativa que eu tenho que ser feliz o tempo todo, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não posso ter problemas e que eu não posso ter frustrações. Concordam comigo? E é tão complicado quando a gente pensa sobre isso, porque não dá para ter esse excesso, essa intensidade todo o tempo. Então, vamos começar a identificar. Né? Então, eu tenho de um lado uma resposta natural, biológica, e eu tenho de um outro lado sintomas que o meu corpo vai apresentar por causa disso. O que as pessoas, e aí se você está assistindo esse vídeo, certamente você deve ter vivido ou sentido algum desses sintomas, né? Comumente relatam quando tem ansiedade, quando sentem ansiedade. Coração acelerado, suor nas mãos, suor no corpo todo, sensação de ter o rosto quente ou de ficar vermelho, o sono pode ser afetado, o apetite pode ser afetado, e aí os pensamentos, a gente chama isso na psicoterapia cognitiva de pensamentos intrusivos, que são aqueles pensamentos que vêm à nossa mente e a gente não consegue controlar. A gente sabe que também existe uma ruminação da ansiedade, a ruminação da preocupação. Né? A ansiedade, o quadro de ansiedade, ele tem essa característica de nos fazer ficar todo o tempo pensando sobre aquela situação. Então volta aqui no começo da nossa conversa. Eu tenho aquele ruído e esse ruído dispara essa ruminação. Eu fico o dia todo pensando nisso, o dia todo pensando no problema. E o que é que eu estou fazendo? O dia todo na intensidade. E se eu estou o dia todo na intensidade, o meu corpo não aguenta. E é aí que a ansiedade começa a me paralisar. Então, eu tenho uma definição que é algo natural, mas que isso todo o tempo, e numa intensidade maior do que o meu corpo pode suportar, me paralisa, me traz prejuízos físicos, me traz prejuízos emocionais.
Então a gente precisa entender, e aí é o convite, por isso que eu comecei essa webinar falando sobre o convite é para uma conversa honesta sobre ansiedade, é para saber o quanto você está disposto ou você está disposta a fazer um processo de reflexão, identificando as coisas que você sente e que te incomodam. É o quanto você está disponível neste momento a fazer uma análise da frequência dos seus pensamentos. Analise quais são os seus pensamentos mais comuns. Eu estou ansioso, eu estou sentindo ansiedade por quê? Qual é o pensamento que predomina? Ok, eu estou ansioso porque eu estou preocupado. Muito bom, preocupação é diferente de ansiedade. Pensa junto comigo. É natural que eu me preocupe. É natural que eu pense em coisas que eu posso fazer. Mas não é natural que eu fique preocupado o dia todo. E algumas pessoas desenvolvem um mecanismo de, eu costumo dizer até de recompensa, né? Que elas se reconhecem sendo pessoas preocupadas. Fulano é muito preocupado, fulano é muito preocupado, né? E a pessoa diz, não, eu sou assim porque eu sou muito preocupado, né? E o pior, é uma coisa que eu acho terrível, eu sou assim porque eu sou perfeccionista. Gente, não seja perfeccionista, né? Você tem que fazer bem as coisas que você se disponibiliza a fazer, mas você não vai conseguir fazer tudo bem, né? E ser perfeccionista, eu costumo dizer que é um defeito, né? Ser perfeccionista ativa, né, um grau de autocobrança, de expectativa que não pode ser frustrada, desencadeia aí uma série de sintomas físicos de ansiedade que nos atrapalha bastante. Experimente fazer sem se preocupar tanto. Experimente fazer sem querer ser perfeito, né? Eu estou aqui de óculos e um outro exemplo que a gente costuma dar para entender a ansiedade é que a ansiedade é como se a gente trocasse a lente. É como se eu trocasse aqui a lente do meu óculos, né, por uma lente de ansiedade. Então eu passo a ver as coisas com uma cortina, com uma tonalidade diferente. Porque é isso que a ansiedade faz. A ansiedade filtra os nossos pensamentos de uma maneira muito distorcida, né? Ela distorce a realidade. Porque nem tudo que está lá vai acontecer. Tem uma máxima na terapia cognitiva que diz que nem tudo que a gente pensa é verdade. E aí eu vou fazer esse convite, já que você está aqui, eu imagino que você está disposto a fazer essa análise sobre os seus sentimentos e os seus pensamentos em relação à ansiedade. Volte aí alguns dias, algumas casas, né, na sua mente e analise todas as coisas, todos os pensamentos que você teve de preocupação. Eles se concretizaram? Não sei, viu? Não sei mesmo. Então, comece a analisar e fazer uma reflexão sobre quais são os meus principais pensamentos, quais são os meus pensamentos bons, quais são os meus pensamentos ruins, quais são os pensamentos que fazem com que eu me sinta ansioso, quais são os pensamentos que eu tenho que fazem com que eu me sinta calmo ou relaxado. Começa sabendo, a gente começa identificando o que a gente sente, a frequência disso tudo, para eu saber se eu estou dentro de um padrão que me deixa mais disfuncional. Então, se eu tenho um excesso de preocupação e eu sei que aquela preocupação não me faz bem, é muito pouco provável que ser uma pessoa preocupada me ajude a resolver problemas, né? Ser uma pessoa preocupada em excesso vai me causar mais problemas ainda. Então, existem alguns sinais e sintomas que precisam ser bem explicados, né? Então, eu já disse para vocês que preocupação é diferente de ansiedade. Então, ter preocupação a gente vai ter ansiedade a gente vai ter, a gente não pode ter isso em excesso de todo o tempo. Mas uma outra coisa que é importante diferenciar, e eu faço questão de fazer essa diferenciação, já fiz isso lá na rede social, mas a gente precisa detalhar um pouco mais o que é depressão e o que é ansiedade. Às vezes elas podem vir juntas, tá? Às vezes a ansiedade pode vir aí por causa de um quadro de depressão e a depressão também pode vir por causa de um quadro de ansiedade. Existem muitos fatores que podem ser somados a esse processo. Então tem 4 pontos que vão nos ajudar a diferenciar o que é depressão e o que é ansiedade. Então vamos devagarinho que a gente vai chegar lá. E você depois vai poder voltar, né? A gente vai providenciar para deixar esse vídeo aqui na rede depois, para que vocês possam voltar e assistir se precisarem novamente. Então, primeira coisa é a natureza dos sintomas. O que eu estou falando de natureza de sintomas? Na ansiedade eu tenho uma caracterização, digamos, de excesso de preocupação.
excesso de medo, apreensão, nervosismo, né? E isso pode trazer uma série de consequências físicas, né? Quando eu tenho preocupação excessiva com o futuro, quando eu tenho medo em excesso, quando eu acho que algo de ruim vai acontecer comigo, né, isso pode trazer uma série de respostas fisiológicas. Aquilo do coração acelerado, tensão muscular, o pescoço fica duro, as costas ficam doendo, cheio de bolas no corpo todo, né? Algumas pessoas podem ter alergia. Então essa é a natureza dos sentimentos gerados pela ansiedade. Na depressão é o oposto. Enquanto eu tenho um excesso de preocupação com a ansiedade, na depressão eu tenho um excesso de tristeza. Eu tenho sentimentos persistentes de desesperança, de falta de interesse, de falta de prazer, inclusive de coisas que antes eu fazia e gostava, né? Então isso é o que marca a depressão, né? É eu deixar de gostar de coisas que eu gostava, não ter mais prazer em coisas que antes eram prazerosas para mim. E aí, diferente da ansiedade, que eu tenho coração acelerado, né, tremor, insônia, na depressão eu tenho uma baixa de motivação, eu tenho perda de energia, eu tenho uma baixa no meu ânimo e eu passo a não ter vontade de viver tudo aquilo. Então eu estou falando da natureza de como as pessoas se sentem com ansiedade e com depressão. Mas aí tem um outro ponto, o tempo, o aspecto temporal. A ansiedade, aí é fácil para a gente entender. A ansiedade, como ela é preocupação, ela é um excesso de futuro. Eu me preocupo com coisas que ainda não aconteceram, né? E na depressão, a gente tem um controle maior de presente e de passado. É um excesso de passado que tende a ruminar na minha mente e muitas vezes a dificuldade com o contexto presente que nos trazem essa sensação de tristeza ou de falta de expectativa com o futuro, né? Às vezes é um problema muito grave que eu estou vivendo hoje e isso faz com que eu comece a questionar: será que vale a pena? Será que lá na frente vai ser melhor? Né? Então esse foco temporal também nos ajuda a entender o que é ansiedade e o que é depressão. E aí fisicamente eles também respondem de forma diferente. Alguns sintomas eles são, eu digo, compartilhados, né? Mas os sintomas eles tendem a ser diferentes, fisicamente falando, né? Na ansiedade a gente tem tremor, sudorese, né? O coração muito acelerado, tensão muscular, dores no corpo, dor de cabeça, né? Dificuldade de dormir ou dificuldade, né? De se relacionar, dificuldade de falar. Posso ter sintomas gastrointestinais, diarreia, problemas na pele, muitas coisas, queda de cabelo. Então, os sintomas físicos eles vão por aí. Na depressão, eu posso também sentir isso, mas eu tenho muito mais fadiga, cansaço, baixa de energia, dores crônicas, né? Aquilo perpetua-se na minha vida, né? E uma sensação de mal-estar geral. Né? Então, comumente, né? Enquanto eu tenho uma agonia na ansiedade, eu tenho uma sensação de mal-estar, de que algo não vai bem quando eu estou deprimido. E aí eu falei, né, da natureza dos sintomas, falei do tempo, do marcador de tempo, né, um antes e um depois, e dos sintomas físicos. E tem um outro ponto, né? Qual é a causa da ansiedade? Qual é a causa da depressão? Eu não posso deixar de mencionar que essas características todas elas podem vir de um componente genético, elas podem vir por um mecanismo biológico. Existem aspectos biológicos que causam e que desencadeiam isso. Mas existem gatilhos ambientais também, que a gente não pode negar, e é isso que a gente está tentando cuidar aqui. Na hora que eu começo a analisar o que eu penso, qual é o meu tipo de preocupação, qual é o meu tipo de pensamento, eu estou fazendo essa análise das causas e dos gatilhos. Então, na ansiedade, a gente vai ter estressores externos, pressões do trabalho, né, problemas para resolver, expectativas com o futuro, o mito da felicidade, ser feliz o tempo todo, ter tudo que eu quero o mais rápido possível, né? E na depressão a gente pode ter, né, também esse tipo de pressão, os problemas constantes, mas eventos traumáticos, situações de vida, grandes problemas que nós vivemos, né, podem ser constituintes desse quadro. Então, a causa genética, física, biológica está para todos, né, mas os gatilhos externos também podem influenciar bastante disso, né?
Mas aí a ansiedade ela é muito desafiadora, né, gente? Nós temos todas essas demandas que eu falei no começo, o estresse da modernidade, pressão no trabalho, excesso de conexão, e é um exercício fazer essa desconexão com o digital, tá? Eu tenho alguma dificuldade, sim, todo mundo tem. Eu costumo dizer que é muito interessante, porque as pessoas acham que psicólogo não tem ansiedade. Psicólogo tem ansiedade, psicólogo faz terapia, e a gente precisa entender que nós todos somos humanos. Então, quando eu falo desses processos de desconexão, de dificuldades no dia a dia, eu falo muitas vezes de dificuldades minhas também, né? Então, eu tenho, como todo mundo, não posso generalizar, mas como boa parte das pessoas, uma extrema dificuldade com essa desconexão digital, né? Porque são mensagens que chegam a todo tempo, são e-mails que chegam a todo tempo, são atividades no mundo digital que a gente precisa fazer, reunião online, aula online. Então a gente começa a entender que o exercício da desconexão digital é um exercício necessário, mas vamos pensar junto também. Desconexão digital não significa não estar conectado em algum momento, né? A gente não pode deixar de mencionar isso, né? Que a pandemia foi um grande divisor de águas nesse processo, e o mundo digital ele conecta as pessoas, né? O mundo digital ele facilita a interação entre as pessoas. Agora, como tudo, o excesso fica realmente muito difícil. Então, o que a gente precisa tomar cuidado em relação à nossa conexão digital excessiva é o quanto isso está atrapalhando as nossas relações sociais, o nosso desempenho no trabalho, o nosso desempenho no estudo, né? Então isso faz parte desse processo. Exercite fazer pausas para não usar telefone, exercite almoçar ou jantar ou comer ou tomar um café sem usar o celular, exercite conversar com as pessoas com o celular dentro da bolsa, exercite deixar o celular no silencioso, exercite desligar o telefone em algum momento do dia, essa tecla mágica que fica escondida e que as pessoas esquecem que ela está lá. Exercite tirar as notificações das suas redes sociais, né? Então esse senso de urgência é um senso de urgência muito da modernidade, e é claro que, vamos lá, eu posso estar vivendo um processo em que eu precise disso, tá tudo certo. Existem contextos que precisam ser considerados, mas nem todo mundo tem senso de urgência todo o tempo. Eu não preciso estar plugado no meu celular 24 horas do dia. Pode ser que num momento ou outro eu precise, numa determinada semana, um problema de saúde na família, algo dessa natureza, mas não com essa intensidade. E aí eu tenho uma experiência com muitos alunos, bem mais jovens do que eu, e às vezes eu vejo, né? Eles estão na aula, chegam na aula, 7 horas da manhã, já estão todos respondendo bilhões de mensagens no WhatsApp, bilhões de coisas nas redes sociais. E, gente, vejam só, vamos fazer um filtro, né? O excesso de comunicação, de grupos, né? De comunicações que não fazem muito sentido, né? Eu até entendo que é interessante, às vezes você tem um bom dia especial, mas todos os dias bom dia, né? Todos os grupos fazem milhões de mensagens. E eu digo todos os grupos porque, naturalmente, com esse movimento do digital, vamos colocando em diversos grupos, né? E sim, alguns a gente precisa estar, mas outros não, né? Então, filtrem, né? Então, quando eu falo de desconexão, eu estou falando disso, de filtrar a quantidade de grupos, de filtrar a quantidade de tempo e de avaliar o quanto isso impacta a sua gestão de tempo e a sua definição de prioridades. E todos nós precisamos ter. E aí é uma sugestão já de coisas importantes para a gente pensar. O que é que me ajuda a lidar com a ansiedade, né? Me ajuda a lidar com a ansiedade uma lista de prioridades, né? Eu preciso gerenciar bem o meu tempo. Eu preciso saber que hora de trabalhar é uma coisa, hora de estudar é outra, hora de me divertir é outra, né? Hora de lazer é outra, né? Então, quando eu tenho boa parte, na verdade, das discussões em grupos, é porque os ritmos são diferentes, né? Então, se eu estou envolvido numa atividade coletiva, eu preciso dar o meu melhor naquela atividade, eu preciso contribuir com os meus colegas, né? E a gente precisa começar a fazer uma prioridade, uma hierarquização das nossas prioridades, para que a gente consiga entender melhor qual é a função de cada coisa na nossa vida. Então, não é prioridade para mim se eu estou conversando com alguém, se eu estou tomando um café com alguém e eu estou no celular, aquela pessoa não é prioridade para mim. Se você está com seu namorado, com sua namorada, né, no meio de um jantar e você está no celular, literalmente a pessoa não é prioridade para você. Então começa a pensar sobre isso e gerencie as suas prioridades. Aí você está me dizendo, Leopoldo, eu tenho que botar o jantar, o almoço, o café como uma prioridade? Tem,
né? Essa é uma pausa necessária no seu dia atribulado, né? Fazer pausas é uma habilidade extremamente difícil no mundo contemporâneo. As pessoas têm muita dificuldade de se desconectar desse excesso de coisas. E vejam, nem tudo que a gente imagina que tem que fazer tanto é necessário fazer. É aquela mesma história. Nem toda preocupação é ansiedade. Assim como nem toda tristeza é depressão. Eu posso estar preocupado sem me sentir ansioso e eu posso estar triste sem estar deprimido. Lembrem disso. Isso faz parte desse processo de autoconhecimento. Então, a prática do autoconhecimento, a prática do autocuidado, nos leva a dar passos mais seguros sobre a nossa vida. E é isso que eu queria que vocês pensassem aqui junto comigo, nessa webinar sobre ansiedade, porque quanto mais passos seguros eu dou, isso quer dizer que o meu autoconhecimento está melhor. E na vida, gente, a gente vai correr sim muitos riscos, faz parte, nós vamos ter surpresas agradáveis, surpresas desagradáveis. Nós não controlamos todas as variáveis, por mais que a gente tente. Em algum momento a vida vem, nos prega uma peça ou nos prega várias peças e as coisas saem do controle e a gente precisa dessa base de autoconhecimento para poder lidar com situações difíceis, né? Então, pense sobre isso, sobre que estratégias você tem para melhorar a sua alimentação, melhorar a forma como você cuida do seu corpo fisicamente, como você cuida do seu sono, como você cuida das suas relações. Isso é muito importante, né? Procure se relacionar com pessoas que você se sente bem. Se existem relações que fazem você se sentir mal, você deve avaliar o que é seu e o que é do outro nessa relação, e se não te cabe, saia dela, né? Não dá para conviver com relações tóxicas a todo tempo, né? Por mais que elas sejam comuns, né? Por mais que elas sejam cotidianas. Então, de tempos em tempos, a gente precisa colocar isso nas nossas prioridades também, né? Como eu estou cuidando das minhas relações e o quanto essas relações fazem com que eu me sinta bem ou me sinta mal. Se elas estão fazendo eu me sentir mal todo o tempo, acho que eu preciso repensar ou redirecionar os meus caminhos. E aí, como nem tudo que a gente tem, que a gente quer, a gente tem, às vezes nem todas as pessoas que a gente quer se relacionar, a gente vai conseguir se relacionar, porque não vão ser relações saudáveis, né? E a gente precisa seguir a vida, né? Mas vejam, a gente tem a capacidade de lidar com a ansiedade. Todos nós temos a força, temos estratégias e podemos construir repertórios para lidar melhor com essas situações, né? Eu falei de vários deles aqui, mas como a gente está caminhando para essa construção, né, é importante resumir, sumarizar. Então, analisem, né? Vocês já vão sair daqui, eu espero que vocês façam algum tipo de anotação depois desse vídeo. Analisem quais são os seus principais pensamentos, qual é a frequência desses pensamentos que fazem você se sentir mal, a frequência desses pensamentos que fazem você se sentir bem, também precisa saber disso. Quais são as suas listas de prioridades, né? Então, se eu estou no movimento de ter, que na minha lista de prioridades, o meu investimento agora é profissional, então eu não posso ter investimento profissional em todas as outras áreas da minha vida, né? Então, eu tenho que saber escolher, não dá para você estudar, trabalhar, fazer investimento profissional e fazer todas as outras coisas que você fazia quando não tinha esse tipo de dificuldade, né? Então nós vamos vivendo estágios na nossa vida e a gente precisa saber que a nossa lista de prioridades ela vai sendo mudada, né? Então da mesma forma, eu também queria que vocês pensassem, quando nós temos uma lista de prioridades, isso é para nos movimentar positivamente na vida, para fazer com que a gente progrida na vida. Então todo mundo precisa ter, não, olha aí o meu equívoco, a gente é adaptado a falar isso. É importante, né, que nós tenhamos, né, prioridades, listas de prioridades, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E da mesma forma, nós também precisamos ter uma lista de problemas. Ter uma lista de problemas nos ajuda a resolver um de cada vez. Também não dá para resolver todos os problemas de uma vez só, embora seja muito difícil lidar com isso, né? Da mesma forma que eu não consigo fazer muitas coisas de uma vez só, eu não consigo resolver todos os problemas de uma vez só, né? Então isso é o que há de humano em nós, né? Nós precisamos primeiro nos cuidar, precisamos primeiro nos manter bem, conseguir dar passos para fazer outras pessoas caminharem junto,
né? Então não dá para eu fazer só os outros caminharem ou querer cuidar dos problemas dos outros se eu não cuido dos meus antes. Então ter um estilo de vida saudável vai nos ajudar, como eu já falei antes. A gente consegue, né? Esse exercício de pausa, ele é um exercício muitas vezes difícil. Eu posso fazer pausas para um cafezinho, eu posso fazer uma pausa para respirar. Existem vários exercícios de respiração que podem nos ajudar dentro desse processo de ansiedade, né? Técnicas de atenção plena, de meditação, vocês encontram muitos vídeos sobre isso. Mas um exercício simples de respiração é um exercício que a gente faz contando. A regra do 3, né? Depois do 4, você inspira pelo nariz contando até 3, segura o ar contando até 3 e solta pela boca contando até 3. Isso é importante porque faz com que você se desconecte, né, de algumas situações, e aí eu não vou conseguir fazer isso aqui com vocês, mas façam depois, né? Façam esse 3-3-3, depois 4-4-4. Tentem fazer sentados, confortáveis, num lugar com um pouco de silêncio. Se o lugar está muito barulhento, coloca um fone de ouvido, coloca uma música agradável. Então, estratégias para que você faça pausas, para que você se desconecte, respire, né? Isso é muito importante. Dar uma caminhada, ler alguma coisa. Procure ler coisas que não sejam só de trabalho, coisas que não sejam só da sua rotina, né, técnica, outros tipos de leitura que possam ser mais agradáveis, né, que possam ser distratores. Hoje nós temos muito mais facilidade com isso, com o material que está disponível na internet, né? Mas aí eu continuo dizendo, filtrem o que vocês leem, o que vocês assistem ou veem na internet, né? Então, filtrar nos ajuda a direcionar. Então, vamos aqui pensar junto. Se eu tenho uma lista de prioridades, eu consigo fazer um filtro, né, dessas prioridades, um filtro do que eu vou ler, do que eu vou assistir. É importante que nós sejamos o nosso próprio algoritmo, né? A gente fala muito do algoritmo da internet, que as coisas começam a chegar para nós na medida em que a gente faz algum tipo de pesquisa, né? Se eu pesquiso, sei lá, xícara de café na internet, começa a aparecer promoção de xícara de café para mim. Então, se eu pesquiso autocuidado, se eu pesquiso saúde mental, começam a chegar coisas sobre essas temáticas para mim, né? Então, leituras e vídeos que nos ajudem nesse processo vai ser bem importante, né? Não posso finalizar esse nosso contato aqui sem falar da necessidade, aí é uma necessidade mesmo, e da dificuldade que boa parte das pessoas tem em dizer não. Gente, não diga sim querendo dizer não, né? Isso é muito ruim. E é difícil porque nós aprendemos a querer gerenciar a expectativa do outro, querer satisfazer a expectativa do outro. Gente, não vai ser possível. Em algum momento nós vamos desapontar pessoas que estão próximas a nós e está tudo certo, né? Em algum momento essas pessoas vão nos desapontar também. Isso não quer dizer que elas são ruins ou más, né? Quer dizer que muitas vezes ela está ocupada cuidando dela, né? Às vezes eu estou preocupado ou ocupado cuidando de mim e não consigo cuidar do outro, né? E faz parte, né, do nosso momento. Nós vivemos tempos diferentes, vidas diferentes. Cada um sabe, né, o problema que passa no seu contexto e a gente precisa pensar sobre isso. Às vezes a gente não quer decepcionar o outro e faz mais do que consegue e se desgasta muito mais e termina tendo um efeito emocional ruim por causa disso. Então, aprender a dizer não é uma coisa bem importante e que todos nós precisamos exercitar. E claro, né, procurar ajuda profissional. Ainda hoje, aí eu conversei um pouquinho com vocês no início sobre isso, que às vezes as pessoas tendem a dizer que a ansiedade não é nada, que vai passar, que a ansiedade é uma bobagem, e na verdade a ansiedade é uma coisa muito difícil de lidar. Então procure ajuda profissional, né? Então hoje, inclusive com a psicoterapia online, já há uma facilidade muito maior, né, para que você possa encontrar um tempo de cuidado, um tempo de se ajudar. Então procure um psicólogo, procure um psiquiatra se você se sentir desconfortável, porque a gente também não consegue lidar com esses sintomas de máxima intensidade sem suporte, né? Então a gente precisa analisar um pouco da nossa responsabilidade neste cuidado. Não é só o autocuidado que resolve. O autocuidado é muito importante, mas às vezes eu preciso que outra pessoa me ajude a cuidar do meu autocuidado. E aí, nesses casos, são os psicólogos que vão e os psiquiatras que vão te ajudar dentro desse processo. Então, não deixe de buscar ajuda. Converse com um amigo, faça filtros na sua rede social.
né? Rede social, eu costumo dizer que comentários que a gente faz na rede social, eles podem ter um poder devastador na nossa vida. E as pessoas são muito desrespeitosas na rede social, né? Se você abre aí, tem uma rede social específica que as pessoas postam mais texto, né? Então assim, todo mundo fala o que quer, a hora que quer, as pessoas são grosseiras, desrespeitosas, e a gente tem que voltar para um momento anterior. O nosso movimento de cuidado, de autocuidado, ele é muito diferente, né? Estamos em 2023, as pessoas dizem que nós humanos evoluímos. Eu não sei se nós evoluímos muito não, nós estamos vivendo há mais de um ano uma guerra. A gente vive um cenário de violência e esse grande cenário caótico, ele costuma estar bem perto de nós, né? Com as grosserias que a gente escuta, com pessoas mal educadas. Então, assim, esse tipo de coisa a gente não deve tolerar mesmo. Então, é mal educado, é grosseiro, eu me afasto, né? Não tem problema em relação a isso. E o convite que fica, gente, é que a gente possa aceitar a ansiedade como uma resposta natural, saber que ela é um grande alerta, mas que existem formas de cuidar dela. Ela pode ser um grande catalisador de mudança na nossa vida e esse é o convite que fica. Na medida em que eu identifico a ansiedade, eu sei o que me preocupa em excesso, eu começo a entender melhor o que me paralisa, para saber se isso é meu, se eu estou diante de expectativas que eu não quero frustrar nas pessoas, eu estou querendo ser perfeito demais, né? Eu estou querendo corresponder às expectativas que os outros colocaram em mim, ou se eu estou diante de um medo, né, que é irreal, eu começo a entender que eu preciso listar esses meus problemas, listar esses gatilhos, entender quais são os pensamentos, né, que me paralisam, que me travam, mas eu também preciso saber que como humano eu consigo preencher ou desenvolver um repertório que vai ser muito mais saudável para mim. Eu consigo desenvolver estratégias comportamentais, eu consigo melhorar a forma de pensar e analisar as situações, eu consigo ampliar a minha capacidade reflexiva para lidar com problemas. E eu sei que para isso, né, o autocuidado é uma alternativa. Pedir ajuda, né, profissional também é outra, né? Eu preciso entender que esse mito de felicidade que foi criado, né, ele é um mito, né? Nós não somos felizes o tempo todo e não existe vida sem problema, e sim que nós temos formas e podemos desenvolver estratégias mais saudáveis para lidar com os obstáculos da vida. E a pergunta que eu deixo para vocês é: você está disposto a se transformar? Você está disposto a cuidar da sua ansiedade? Né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso momento. Sejam honestos com vocês, com os seus sentimentos. Isso é o que é mais transformador na nossa vida. E a gente vai seguir conversando. E eu ainda vou, em algum momento, tirar outras dúvidas e vou trazer algumas outras informações numa série de vídeos que estão para sair na sequência, né? Então, me sigam, curtam, compartilhem e a gente vai voltar a conversar. Muito obrigado pelo seu tempo, né? E até a próxima.